Bem-vindos ao Advogado do Diabo, a Justiça e os Números. Eu sou a Diana Ramos, diretora do Jornal de Negócios, e o Advogado do Diabo é o Luís Miguel Henrique. Olá, Miguel, Viva! bem-vindo. E assim que nos acompanha, bem-vindos também ao Ano Novo. Esta semana fazemos uma antevisão do que temos pela frente, os riscos, os desafios e as surpresas que podem estar por aí neste ano de 2024, a economia, a política, o mundo, afinal o que nos trará este novo ano. E nada melhor do que Miguel Farinha, líder da consultora EY em Portugal, para nos guiar neste percurso pelo novo ano. Miguel, bem-vindo ao Advogado do Diabo também, e obrigada por estar aqui connosco. Há um ano estávamos longe de imaginar que 2024 pudesse trazer tanta incerteza. Olhamos um bocadinho primeiro para os números. O ciclo de ajustamento da política monetária parece estar quase fechado, sobretudo nos Estados Unidos, que está mais avançado do que em Portugal. O que é que virá a seguir também para a economia? Porque foi de certa forma surpreendente os bancos centrais terem que intervir tão duramente e num tão curto espaço de tempo nas duas principais economias mundiais, os Estados Unidos e a Europa. Vão continuar a pressionar o financiamento das famílias e das empresas, os juros? Poderá haver aqui algum alívio? O que é que isto também trará à economia? Bom dia, antes de mais, Diana, muito obrigado pelo convite e obrigado também, Miguel, pelo convite para estar convosco. Isto é quase fazer futurologia. Exatamente. Este vai ser um ano muito complicado de futurologia, como já foi o ano passado, e temos estado a notar que cada vez mais as alterações são mais rápidas, muito mais velozes, e o que aconteceu este ano notou isso mesmo. Acho que nunca na história tínhamos tido um aumento de taxas de juro tão altas e tão rápidas como o que aconteceu este ano. Foi absolutamente extraordinário. Acredito eu que neste momento ainda chegaram a um ponto em que chegou ao tema de que o ajustamento está feito, o ajustamento de serviços está feito, vamos partir agora para um cenário de taxas de juros seguramente mais baixas no próximo ano. Agora vai demorar a descer. As taxas de juros subiram muito rapidamente no mas elevador, ainda assim altas. mas muito altas ainda. Eu acho que elas subiram muito rapidamente, agora vão progressivamente começar a baixar, mas vamos chegar ao final do ano ainda com taxas altas para o que nós estamos habituados. Mas também vivíamos num mundo com taxas entre 0 e 1. Taxas de alguma forma anormais. E isto vai pressionar de alguma forma o próprio plano de investimento das empresas, a forma como se financiam, porque nas famílias elas continuam a ajustar as suas contas. A questão aqui é como é que as empresas vão continuar a lidar com juros que, não sendo tão altos, vão continuar a ser altos. Eu acho que aí temos claramente um tema. As famílias conseguiram fazer esse ajuste durante o ano, apesar de haver, obviamente, casos de default na banca. As empresas também o conseguiram fazer este ano, mas houve muitas que ainda beneficiaram de alguns períodos de carência que existiam, algumas ajudas que existiram. Este ano aqui vamos começar a ter efetivamente o peso das taxas de juros na economia das empresas. E isso vai ter impactos na capacidade de investimento, na capacidade de libertação de cash flow para novas aventuras que queiram lançar. E seguramente no próximo ano as empresas vão sentir mais esse peso, porque vamos ter um ano ainda de taxas de juros semelhantes ao que temos neste momento. A descida que eu falava vai ser uma descida muito gradual e muito lenta para o próximo ano. Por isso as empresas vão ter habituado a viver com taxas de juros na casa dos 4 da mesma, 4,5, não tenho grandes dúvidas sobre isso. E provavelmente com menos encomendas, menos vendas ao exterior. Esse é um tema que estamos a ver neste momento, em que estamos a ver claramente, em alguns setores da economia portuguesa, as encomendas caíram muito, em alguns setores já ouvimos o tema, desapareceram, e aí sim vamos ter alguns temas significativos. Eu devo dizer-lhe que, para quem vive como eu no mundo de transações de M&A de compra e venda de empresas, e é a área que eu tenho liderado na UI nos últimos 20 anos, nós não notamos ainda uma queda no volume de transações. Continua a ter um volume bastante significativo, continua a ter muito interesse. Ainda agora vai ver o vosso jornal de hoje e falamos da operação, por exemplo, da Altice, com muitos interessados interessados na corrida. E isso continua a ter grande movimento. Mas, na área industrial, há empresas já a sentir claramente uma queda de encomendas e uma queda de vendas, claramente. Miguel, há quem diga que estamos num ciclo de policrise, ou seja, que vivemos um momento em que as crises sucedem umas às outras em permanência. Há perspectivas de que o ambiente mude, ou 2024 será certamente novamente um ano com mais alguma crise ou mais algum problema a criar aqui uma espécie de pedra na engrenagem? Bom, fazendo futurologia é sempre difícil, como estavas a dizer, agora de uma perspectiva muito pessoal, mas eu penso que ela será de alguma forma apadrinhada por muita gente. Eu sinceramente acho que do ponto de vista de alteração dessa alteração do ambiente não acredito. Será mais do mesmo? Sem matar um bocadinho o otimismo que deve sempre
perdurar e estar sempre presente, também há que haver alguma prudência e alguma cautela, e eu acho que é com esse cenário que temos de estar a trabalhar. E esta questão da questão da policrise não é só as crises serem sucessivas, elas sobrepõem-se, e esse é o grande problema, é quando tu tens crises que de vários âmbitos, seja social, económico, político, militar. E ainda há pouco tempo eu estava a conversar com uns amigos assim, mas quem é que imaginava, eu trabalho muito tempo no Brasil, que na América do Sul haveria uma situação política ou militar em que se houver, era daquelas partes subcontinentais que as coisas estavam tão calmas. Até aí, já para não falar do Médio Oriente, já para não falar do leste da Europa, da tensão permanente na Ásia e no Pacífico, mas até na América Latina, na América do Sul, que era algo relativamente tranquilo. Portanto, esta questão das policrises e da sobreposição constante de ameaças não só é um fenómeno que eu acho que é a pressão sobre o Mar Vermelho. E isso vai fazer novamente haver um bocadinho de ameaças em relação às supply chains, que podem haver oportunidades. Eu também trabalho um bocadinho nesta área e há coisas que nas PMEs que nós começamos a sentir que houve nos últimos anos alguma alteração do ponto de vista das encomendas das grandes marcas europeias para passar a trabalhar em outros mercados como Portugal, em detrimento do mercado oriental, só que vamos ver se isso é suficiente para compensar outras perdas que vão ocorrer. A policrise, sendo um conceito relativamente novo, sinceramente acho que está para perdurar e é talvez um dos principais fatores que intervém no nosso cotidiano a partir de agora. Miguel Farinha, já explicou aqui que de facto sente já alguma retração e dificuldade, sobretudo ao nível da indústria. Isto pode de alguma forma condicionar o investimento e a contratação de pessoal? A questão que lhe coloco é, há o risco do investimento cair, do próprio emprego cair e de tudo isto acabar por verter no crescimento económico nacional. As previsões de crescimento para Portugal, desde o Banco de Portugal até outros organismos, já são muito menos otimistas do que eram no início de 2023. As previsões apontam muito mais para um abrandamento face ao que tivemos em 2023. Isso com correções significativas daquilo que era a perspectiva. Sem dúvida, sem dúvida. E isso acho que vai ser claro que vamos ter isso. Por outro lado, eu dou-lhe um exemplo, nós na EY fazemos todos os anos um European Attractiveness Survey, como percebemos a atratividade dos países, e Portugal tem estado permanentemente a subir. Ou seja, nós estamos aqui numa situação um bocadinho dúbia que, por um lado, notamos este abrandamento, notamos menos encomendas, menos dinheiro disponível para investir, mas temos tido cada vez mais investidores internacionais a investir em Portugal e a querer ter aqui as suas empresas, e cada vez mais com serviços profissionais de valor acrescentado a partir de Portugal. Portanto, o interesse externo continua a existir, as empresas cá é que podem sentir mais esta pressão, é isso? Mas vão sempre beneficiar desse interesse externo que existe na economia portuguesa, ou seja, cada vez que temos uma Adidas vir para Portugal a ter um share de serviços com umas centenas de pessoas, vamos estar sempre a fomentar também a economia em Portugal e o emprego em Portugal. As tais oportunidades que o Luís Miguel Henrique falava. Sim, eu acho que sim. E por outro lado, aquilo que o Luís falava muito bem, que é o tema das supply chains. Nós temos visto nos últimos anos muitas encomendas chegarem a Portugal que normalmente não viriam para aqui, iriam para a Ásia, iriam para outros países e que de repente Portugal tornou-se aqui de alguma forma um país atrativo para esse fluxo de investimento. Um porto seguro. Exatamente. É o que sinto. Mais perto, está na Europa, perto dos Estados Unidos, consegue ter aqui de alguma forma algumas vantagens para esse aspecto. Agora, eu não espero, e aquilo que perguntava diretamente sobre o tema do emprego, não estou à espera de uma redução significativa e de repente vamos ter aqui um Nós temos tido aqui alguns dados do desemprego a crescerem ligeiramente nos últimos meses, mas não será ainda preocupante, é isso? É, eu acho isso. Eu acho que há um aumento ligeiro, nós estamos com 6,7%, se não me engano, nos últimos dados que tivemos. Os últimos 5 anos têm estado sempre na casa dos 5, 6%. Não espero um crescimento significativo a partir daqui. Agora, nós estamos a chegar a momentos de alteração também de paradigma de emprego no mundo, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. O tema da inteligência artificial generativa vai ter um peso muito grande da forma como nós vamos portar-nos. E nós, Portugal, deveríamos estar cada vez mais preparados para estarmos na linha da frente dos países que estão mais preparados tecnologicamente para o que virá. E isso aí é um tema importantíssimo preparar que eu acho que... Preparar os próprios trabalhadores para a mudança de funções e para a adaptação. Porque há muitas funções que vão desaparecer. E é preciso termos isso claro nas nossas cabeças. E é preciso um país como Portugal se preparar para tal. Luís Miguel Henrique, vê despedimentos no caminho ou a economia portuguesa, como dizia o Miguel Farinha, ainda não vai caminhar para essa tendência, vai conseguir segurar de alguma forma também aqui a lógica de emprego que se tem criado nos últimos anos? Sinceramente, eu acho que, volto a dizer, eu conheço melhor o tecido das PMEs do que das grandes empresas em relação aos grandes também investimentos. São um bom indicador porque são e acho que o grosso das empresas a em parte do Portugal. programa hoje é que tu consegues ter a complementaridade das grandes empresas e das PMEs. Em relação às empresas com trabalho, aos clientes com trabalho, eu não sinto essa perspectiva, essa visão. E estamos a falar para o ano 2024, eu acho que é preciso acontecer alguma calamidade, e alguma calamidade extrema, para que eventualmente veja uma derrocada por completo em relação à empregabilidade ou que a taxa de desemprego dispare para números absurdos, até porque o próprio
Berlim, né, e Bruxelas também não nos dizem algo muito diferente disto. Há uma coisa interessante aqui que é a questão de se nós começarmos a passar então a visão não apenas de um ano, mas para um bocadinho mais a médio prazo, Portugal fez um esforço muito grande naquilo que é a transação climática. Acho que se nós aplicarmos o mesmo tipo de energia que desenvolvemos na transação climática para esta transição da empregabilidade relacionada com a inteligência artificial, com aquilo que eventualmente emprega, nós, se liderarmos algum momento daquilo que fizemos, o investimento na energia verde, fizermos na inteligência artificial, eu acho que Portugal ficará muito bem posicionado na próxima década para aquilo que virá, que será completamente uma revolução do ponto de vista daquilo que é a relação do cidadão, do homem e da mulher com o emprego. E acho que isso é algo que a questão do emprego manter-se seguro, mas que, por exemplo, os salários podem não ser de alguma forma atualizados para compensar algumas dificuldades que possam existir. Eu acho que isso vai continuar a ser, porque vai haver muita defesa por parte das entidades empregadoras em relação à defesa das suas margens. E não controlando a inflação, que é algo que um novo surto inflacionista não é completamente descabido, e não vai haver a capacidade do mercado e das empresas eventualmente de acompanharem tal fenómeno se eventualmente ele ocorrer. Isso significará uma nova perda de compra real por parte das famílias e dos cidadãos. Miguel Farinha, e Luís Miguel Henrique já puxou aqui um bocadinho o tema, mas que riscos é que acredita que chegam lá de fora e que regiões é que serão mais sensíveis também a problemas que possam surgir em Portugal? Fala-se muito, por exemplo, da questão do Pacífico e dos chips, deste poder ser uma espécie de uma nova guerra pelo petróleo, um novo petróleo, a guerra dos semicondutores, e qualquer tipo de tensão possa ter um impacto tão penalizador como teve, por exemplo, a pandemia e os problemas nas cadeias de abastecimento. É perspectivável que aumente a tensão, por exemplo, naquela região do Pacífico? É provável que isso aumente, seguramente. Eu acho que temos à nossa frente para 2024 um ano de muita incerteza geopolítica internacional. Nós estamos a viver um ano, eu acho que nunca na história tivemos tantos países a ir a eleições como no próximo ano. Nós em Portugal e países com um numeroso número de pessoas, estamos a falar de mais de 2 mil milhões de pessoas que vão estar a votar no próximo ano. E vamos ter os Estados Unidos a votações, mas vamos ter a Indonésia, vamos ter a Índia, vamos ter o Reino Unido, vamos ter a Rússia. Não sei bem que tipo de votação temos de uma Rússia, mas temos uma Rússia também com eleições. Ou seja, vamos ter uma grande mudança no mundo à conta destas alterações. E por isso aqui os dois blocos tradicionais que causam impactos no mundo. De um lado, a China, com gravíssimos problemas internos, neste momento de procura interna, crise imobiliária seríssima na China, que está a ter impacto da forma como a China se porta perante o mundo. E por outro lado, há uma incerteza latente sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, neste momento, nós tivemos nos últimos 4 anos uma nova administração. Está a chegar agora ao seu termo, temos novas eleições. Há uma tentativa de não levar Trump a votos, que não sei se vai resultar ou não vai resultar, acho muito estranho. Agora, há um risco iminente de um Trump voltar a ganhar as eleições americanas, com a incerteza que isso traz em cima de toda a incerteza que o mundo tem neste momento. Nós temos uma guerra na Europa, temos uma guerra agora Israel com o Hamas, temos uma série de conflitos latentes no mundo, o tema de Taiwan e dos chips em cima da mesa, com uma personagem, desculpa a expressão, como Trump. Aqui, eu acho que há aqui um risco acrescido. O que é que podemos esperar em termos de previsibilidade? E uma coisa é certa, os investidores só investem quando têm confiança e conseguem prever o que é que vai acontecer. Qualquer incerteza na economia leva a que haja claramente uma retração dos investimentos que não são feitos. Eu acho que o cenário que temos montado neste momento para o próximo ano é de muita incerteza sobre o que esperar. E nós em Portugal temos isso claramente também. Já vamos à questão nacional, mas antes disso, na Europa, Miguel, acha que há riscos nas economias mais próximas que podem penalizar Portugal? Porque Portugal é uma pequena economia aberta, extremamente sensível também àquilo que acontece nos países vizinhos, ou pelo menos naqueles países com quem se relaciona comercialmente de forma mais intensa. Então, pela tua pergunta, nós não temos mais vizinho do que Espanha, e a própria Espanha em si, já para não ir a outros. E depois temos um motor alemão engripado. Pela Europa Central e até chegar à Alemanha, mas claramente em Espanha, pela instabilidade política e pela incerteza socioeconómica que traz, obviamente poderá trazer consequências negativas
para Portugal. Já para não falar daquilo que é, obviamente, o eixo da Europa, França, Alemanha, que obrigatoriamente tudo o que ali acontece tem influência aqui no nosso território. Mas talvez em 2024 aquilo que possa vir a ocorrer em Espanha, se não se tornar mais grave do que aquilo que já é em termos de instabilidade social, que traz também depois uma instabilidade política e económica, eu acho que talvez seja um fator mais preponderante para não estragar pior do que já está. Miguel Farinha, vamos então aqui à incerteza na questão política nacional, porque também aqui haverá eleições e o que é que poderemos esperar que aconteça a partir de 10 de março? Mais ciclos políticos curtos, alguma instabilidade? É provável que esse cenário seja também o cenário com que as empresas vão ter que lidar? Eu acho que a imprevisibilidade é tão grande que é quase impossível dar-lhe uma estimativa do que é que pode acontecer. Eu acho que, até como nós vimos nas últimas eleições, que há 2 dias de eleições já tínhamos outros partidos a ganhar e de repente temos uma maioria absoluta do PS. Neste momento acho que é muito complicado. A indecisão é grande. A indecisão é muito grande. As sondagens demonstram isso mesmo. Há um nível enorme de pessoas que dizem que não sabem, não respondem, não têm uma opinião ainda sobre o que é que vão fazer. Por isso eu acho que estamos ainda numa fase muito complicada do que é que poderá acontecer em Portugal. Acredito e espero que Portugal sempre votou de uma forma central, seja mais à direita, mais à esquerda, mas de forma muito central, e eu espero que isso se mantenha, honestamente. Acho que teremos de caminhar por esse sentido para ter alguma estabilidade de governativa. Agora, mas isso também vai implicar que a campanha, a campanha arrisca ser um bocadinho dura, e isso não pode levar a que o voto no extremo de protesto, de contestação também possa crescer e mudar esta lógica de centro que sempre existiu tradicionalmente. Existe esse risco e os 2 maiores partidos estão, se calhar até, de alguma forma até involuntariamente a alimentar um pouco esse risco, mas eu espero, e que é uma opinião muito pessoal, que os portugueses, como democratas que são e quem vive no processo há 50 anos, saibam estar à altura das responsabilidades quando vão votar e que percebam que os extremos podem ajudar em alguns casos, mas nunca são a solução ideal. E precisamos perceber por que caminho vamos. E aqui os 2 partidos mais ao centro serão seguramente por aí que nós temos de ter a esperança do que vamos fazer a seguir. Mas Miguel Henrique, há o risco de um país mais fragmentado ou haverá bom senso na hora de ir votar? Sabes, como eu trabalho com a Universidade Católica e sou relativamente próximo do centro de sondagens, uma das coisas, dos fenómenos que eu determinadamente perguntei aos técnicos é porque é que há algum erro sistemático em relação ao conjunto de eleições em relação ao Chega. Acertar. Vamos falar do elefante na sala. O elefante na sala é o Chega. Então o que é que me dizem? E o que é que me dizem os técnicos do centro de sondagens? É que algumas pessoas, e por isso é que o voto à boca da urna, portanto, a sondagem à boca da urna acaba por ser mais fiável, porque nas semanas antes, muito votante do Chega não assume nas sondagens que vão votar Chega. Isso acontecia no passado com o CDS, que e tinha neste momento isso nas sondagens e depois esta é a questão. Portanto, isso é um fator disruptivo em relação à leitura antecipada que se faça de qualquer número. E este vai ser o problema em relação à pergunta que tu fazes, que é a questão da fragmentação. Eu acho que nós temos, eu não conheço pessoalmente tão bem assim o professor André Ventura, mas eu acho que nós temos o André Ventura que vai continuar a alimentar e a acender cada vez mais a polémica exatamente para fragmentar e também para partir. Que André Ventura, se algum dia ele conseguirá alcançar aquilo que tenha, se chegar a ao ciclo de governação é outra questão. Se a ambição modera, a partir desse momento vais ter um país partido, vais ter um país fragmentado, como se vê no Brasil, como se vê nos Estados Unidos, como se vê num conjunto de outras democracias. Nós nunca chegámos a esse ponto. Não sei exatamente se isso trará algo de bom, mas sinceramente não antecipo que o seja. Miguel Farinha, para fecharmos, também porque é o convidado, perguntava-lhe se queria deixar alguma dica, algum aviso, algum tema e algum comentário a um eventual futuro Primeiro-Ministro, seja ele que for, que saia de umas eleições a 10 de março. Honestamente, eu não me sinto preparado para dar dicas a um Primeiro-Ministro. O que eu espero é que o futuro Primeiro-Ministro de Portugal não seja um Primeiro-Ministro de uma facção, seja um Primeiro-Ministro de uma pequena área, tem de ser o Primeiro-Ministro de todos os portugueses e que tenha contribuído claramente para pegar no que foi bem feito até agora. E nós temos uma economia neste momento bastante resistente, controlando as contas públicas, não convém estragar essa parte, pegar no que foi bem feito e consiga daqui de catapulta para a frente. Ciclos de vem um novo partido político e vamos alterar tudo o que foi feito no passado, eu acho que é a última coisa que Portugal precisa. As famílias portuguesas, os empresários portugueses têm sido muito resilientes nesta fase de crise e esperam essa tranquilidade e essa de alguma forma, estabilidade governativa daqui para a frente. Eu espero que seja o caminho. E o caminho tem de ser sempre o crescimento económico, ajudar as famílias, ajudar as empresas a crescer. E Portugal temos um problema em Portugal sempre, temos muitas PMEs que precisam de ser grandes empresas.
E se o próximo governo tiver a capacidade de apoiar estas empresas, dar esse passo de crescimento, eu acho que é essencial para o que pode acontecer de boa para Portugal. E fica dado o recado. Muito obrigada a ambos. Está assim feita a análise desta semana. Obrigada, Miguel Farinha, por ter juntado a nós, no Advogado do Diabo. Prazer, muito obrigado. E obrigada também, Obrigado. Miguel, por mais esta análise. Assim que nos acompanha. Até para a semana.